O tempo e a sociedade burguesa. As primeiras alterações referentes à percepção do tempo se dão entre os anos de 1300 e 1650. Isso é fortemente influenciado pela difusão do relógio, que no século XVI confere uma nova disciplina puritana e a exatidão à organização da vida. Essa nova forma de organização se expande ao longo do século XVII e durante o século XVIII alcança a esfera privada. Thompson nos propõe uma reflexão que perpassa todo o processo de industrialização na Europa, bem como implica em uma nova forma de organização social. O seu questionamento principal é em que medida a mudança na percepção do tempo influenciou a disciplina de trabalho dos trabalhadores. Nas sociedades camponesas tradicionais, o tempo é medido pelas atividades de trabalho e a notação de tempo se orienta pelas tarefas domésticas, com cuidado nas necessidades, sem a separação fundamental entre o trabalho e a vida. Pequenos agricultores e pescadores, cuja organização social e estrutura administrativa é mínima, as tarefas diárias, como a pesca, o plantio, a construção de casas, o remendo das redes e outras formas de organização, se estabelecem conforme a lógica da necessidade. Do século XVI em diante, embora não houvesse clareza acerca da precisão das horas marcadas pelo relógio, são construídos alguns relógios em igrejas e em cidades-mercado. Nesse mesmo momento, apesar da existência dos relógios, permaneceu a utilização de relógios de sol que tinham a função de acertar as horas ao longo dos séculos XVII e XIX. Ainda nos séculos XVI e XVII, os sinos permaneciam tendo um papel fundamental na organização da vida das comunidades e das cidades-mercados, já que o som era mais eficiente que a visão do relógio, sobretudo nos distritos manufatureiros. A partir da segunda metade do século XVII, o relógio de pêndulo, que contava com maior exatidão, torna-se mais comum, embora sua funcionalidade ficasse em segundo plano, já que se valorizava mais o seu valor decorativo. Os constantes aprimoramentos no relógio, com o intuito de torná-lo mais exato, implicaram na sua disseminação ao longo do século XVIII, embora suas versões mais sofisticadas ainda permanecessem fora do alcance de trabalhadores como artesãos. Entretanto, é esse objeto que passa a regular os novos ritmos da vida industrial e, enquanto objeto de desejo, torna-se uma necessidade que confere status a quem o possui. Em meados do século XVIII, o relógio adentra a vida privada, ao passo que essa normatização avança, e isso modifica a percepção de tempo e reestruturação de hábitos de trabalho, passando-se a percepção de que tempo é dinheiro. Percebe-se, então, nesse momento, que a organização e a normatização do tempo é tão necessária quanto a sincronização de tarefas para as atividades de trabalho. Isso porque na manufatura doméstica, tal divisão é quase inexistente, e a organização do trabalhador se dá conforme a necessidade de execução das tarefas. A divisão do trabalho é praticamente inexistente e a produtividade se dá conforme a demanda. Essa organização é orientada por momentos de maior produtividade, alternadamente a momentos de ociosidade. Contudo, a partir de finais do século XVIII, as mudanças na sociedade são patentes. A busca pelo desenvolvimento agrícola e a expansão dos cercamentos buscavam uma administração eficiente da força de trabalho. Isso implicou em um excedente crescente de mão de obra nesse período, que implicou na sujeição dos trabalhadores a ritmos extenuantes de trabalho. A percepção dos capitalistas que se beneficiavam desse excedente fez emergir um debate acerca do trabalho remunerado versus o trabalho por empreitada, sempre com vistas a uma maior produtividade e controle do trabalhador. A ação disciplinadora e o relógio. Para Thompson, a ação disciplinadora do relógio é inserida como uma nova cultura. Porém, como isso se implementou? Através dos hábitos de trabalho, impondo-se pela disciplina e criando uma nova cultura do tempo.
Desta forma, as ações do tempo, que eram organizadas pelas tarefas diárias, passaram gradativamente a serem organizadas pelo mecanismo do relógio. Assim, o relógio disciplinou os trabalhadores, como os homens haviam disciplinado os animais. A escola teve papel fundamental no controle instituído pelo incipiente sistema fabril, disciplinando os indivíduos para o trabalho, habituando-o com a ordem e a regularidade, na tentativa de criar trabalhadores padronizados. Porém, os trabalhadores não aceitaram passivamente a implementação dessa nova cultura. Em um primeiro momento, as insatisfações vieram através das reclamações. No momento seguinte, se organizaram em associações que geraram greves, chegando, em alguns momentos, como no movimento ludista, a culpar e quebrar os artefatos tecnológicos, que julgavam serem os culpados pela situação. As trapaças com o relógio eram parte integrante do sistema proto-fabril. Sistematicamente, o relógio era adiantado no horário de entrada dos trabalhadores, encurtava o período de almoço e atrasava o relógio em horários de saída. Desta forma, o relógio passou da função de aferir o tempo para enganar e oprimir o trabalhador. Thompson ainda destaca a exploração do sistema de trabalho feminino, que sempre se constituiu enquanto jornada múltipla, pois, além do trabalho nas fábricas, existia uma grande jornada doméstica a ser realizada. Deste modo, neutralidade e determinismo são duas características que o sistema fabril tenta vestir-se. Porém, os registros históricos não apresentam esse processo tecnológico como neutro ou como inevitável. Em verdade, ele se materializou como um processo de exploração versus resistência, onde os valores resistiam em ser perdidos, como resistiam em ser adquiridos. Deste modo, a fábrica se constitui como uma tecnologia de controle social. Uma máquina e uma fábrica incrível. Será que o sistema de fábricas se deu primeiramente na Europa? O sistema de produção capitalista se desenvolveu no centro e posteriormente nas zonas periféricas? A gênese da indústria capitalista no Brasil surge no século XIX? Essas são algumas das temáticas problematizadas pelo autor. De acordo com Deca, compreender o capitalismo hegemônico central nos induz a enganos, pois não nos deixa perceber formas de organização de produção de trabalho que se desenvolveram nas zonas periféricas, como o engenho. Isso posto, a forma manchesteriana não é a única assumida pelo sistema de fábricas. Assim sendo, o autor faz uma comparação entre a fábrica e o engenho, que são formas peculiares de organização social do trabalho para a obtenção de lucro capitalista, e ambas não foram resultados imediatos do desenvolvimento de base técnicas. O autor salienta que, seja a forma assumida na Europa pelo sistema de fábrica, ou a que apareceu com antecedência nas áreas coloniais, essas expressões de organização do trabalho não se desenvolveram a partir de uma exigência tecnológica. O sistema de fábrica, tanto o modelo inglês quanto o modelo colonial, é caracterizado por concentração de trabalho em um mesmo lugar, trabalho em larga escala, e trabalhadores despossuídos do meio de produção,
e saber técnico. Os engenhos eram grandes latifúndios, montados para obter uma grande quantidade de produtos a partir da exploração do trabalho por meio da violência. Ou seja, a escravidão era a base da produção açucareira. O engenho era composto por casa grande, capela, senzala, roda d'água, moenda, cozimento do caldo, casa de purgar, roça, morada dos trabalhadores livres, canavial e transporte de lenha e de cana. Sobre o trabalho. A jornada do trabalho no engenho, ela era uma jornada de trabalho extensa. O seu processo de produção era um processo complexo. A divisão do trabalho era avançado, para que a tarefa de cada um seja simples e repetitiva. A matéria-prima percorre diferentes estágios. Os escravos eram divididos em equipe. E o açúcar, ele não era produto do trabalho escravo, mas sim produto do trabalho do engenho. E quanto maior a produção, era necessário um maior tempo de trabalho. Sobre o processo de divisão do trabalho. Existia uma hierarquia na divisão do trabalho e ela era dividida entre trabalho qualificado e trabalho não qualificado. O trabalho qualificado, ele era o trabalho especializado e remunerado. No topo da pirâmide estava o mestre açucareiro, detentor do saber técnico, o feitor-mor, o administrador do engenho, e na carapina da moenda ficava o responsável pela utilização da máquina da moenda. O trabalho não qualificado era responsabilidade do escravo e era dividido entre, a partir da base, os boçais, responsável pelas tarefas simples no engenho. Os ladinos, que um ladino equivalia a 4 boçais, eram eles que poderiam exercer as outras funções no engenho, como caldeiros, tacheiros e carpinteiros. O século XIX foi marcado pela forte propaganda do uso econômico do tempo pelo trabalhador, considerando uma depreciação do ócio e a necessidade de utilização de todo o tempo disponível. Isso levou a uma internalização da disciplina que era frequentemente associada a possibilidades de incentivos salariais, aumento do consumo, à medida que a Revolução Industrial avança na Europa. Quando esse tipo de trabalho se expande para outras regiões fora da Europa, percebeu-se que em outras sociedades, como na América Latina, a organização do trabalho dava-se por meio das tarefas. A noção de tempo no Oriente Médio e na América Latina era considerada dispendiosa e suas tentativas de implementação irrestrita foram eventualmente frustradas em virtude do vínculo do trabalhador com a terra. Ao passo que esse modo de trabalho se expande para essas sociedades, eventualmente há pontos de conflito. Isso porque é impossível conceber as mudanças tecnológicas como neutras e inevitáveis. A nova organização de trabalho alimenta resistências no sentido da preservação dos valores tradicionais. Entretanto, a exploração de mão de obra nessas regiões vem acompanhada de um discurso de implementação de progresso, cuja concepção é linear e dotada de aparente neutralidade, como um destino manifesto de todos os povos. Para Edgar Dedeca, a relação de exterioridade entre o centro do sistema capitalista e a sua periferia está relacionada ao amadurecimento desse modo de trabalho, que se dá primeiramente no centro para então ser transferido para a periferia. A partir de seu amadurecimento, então, o sistema de fábrica pode se expandir para as demais regiões, o que leva à necessidade de criação de uma nova dialética para as sociedades europeias industrializadas. A liberação do tempo e as possibilidades de lazer tornaram-se um problema, uma vez que a anotação útil do emprego do tempo se torna menos compulsiva. Isso fez com que houvesse a necessidade de reaprender uma forma de vida que se perdeu com a Revolução Industrial,
levando a uma nova síntese velho-novo, buscando um imaginário que não se baseie nas estações nem no mercado, mas nas necessidades humanas.